Manel, também ainda sobre esta questão, muito se falou aqui também dos diferentes capitais culturais e até económicos que os alunos trazem de casa. A escola de hoje tem instrumentos suficientes para apoiar os alunos que mais necessitam? E que propostas é que há e que propostas se podem fazer à esquerda para colmatar isso? Eu creio que não, que hoje a escola tem uma dificuldade crescente, eu diria até algum sentimento de impotência para resolver os problemas que lá chegam e que muitas vezes, naturalmente, a escola era obrigada a resolver. Eu creio que a escola era obrigada e tem que ser obrigada a resolver alguns problemas que lá chegam. É evidente que não vai resolver os problemas, naturalmente, de desigualdades económicas e de desigualdades culturais de partida. Evidentemente que não. E isto não se põe só quando os níveis de desigualdade são muitíssimo elevados. Creio que todos compreenderão, se tiveram, por exemplo, filhos em cursos de arquitetura ou de direito e os vossos filhos de ilusão, que os alunos, os colegas de direito que têm pais advogados ou os colegas de arquitetura que têm pais arquitetos têm uma vantagem de partida que eles sentem muito. Evidentemente, quando a desigualdade é muito maior, esta percepção da desigualdade de partida é também sentida pelos alunos desde muito tenra idade. Agora, eu creio que a escola tem a obrigação, todos nós temos a obrigação, enquanto sociedade, de fazer com que todos os alunos tenham acesso ao currículo nacional. Isto é, eles todos têm que aprender um mínimo igual para todos. E eu creio que esta é uma condição da democracia. Naturalmente, depois outros voarão com outras asas, mas há um mínimo que todos têm que ter. Há um mínimo que todos têm que aprender. Não é que o professor tem que ensinar, é que eles têm que aprender. E, portanto, a escola precisa de todos os recursos necessários para que todos tenham acesso ao saber mínimo, àquilo que constitui um capital educativo, um capital cultural mínimo, para poder ter uma cidadania plena. E eu creio que é isto que devia estar em discussão antes. Faltam professores, por exemplo, para terem acompanhamentos de alunos com mais dificuldades. Acompanhamentos individualizados, se fosse necessário. Isto é, aquele aluno que mais necessita tem que se lhe dar mais e a escola tem que lhe dar mais. Naturalmente que sim. E tem que dar diferente. Naturalmente que sim. É uma questão de organização. Ou menos diferente. É mais recursos. Exato. Evidentemente, de forma diferente, evidentemente. Claro. Quando falamos em educação especial, falamos em ensino especializado e falamos em ensino, naturalmente, com técnicas diversas e diversificadas e totalmente diferentes, ou muito diferentes. Também das turmas, por exemplo, é algo que achas que é importante para contrariamente àquilo que se diz, eu creio que as turmas demasiado pequenas também não são muito boas em termos de dinâmica, em termos de criação de dinâmica, sejamos claros. Agora, há casos em que o aluno precisa de um apoio individualizado ou em um pequeníssimo grupo. Sim, mas turmas de 28 alunos claro em que não. escolas Turmas de 28 sobrelotadas, quando se encafuam crianças ou jovens com imensas dificuldades na mesma turma, não é obviamente um contexto favorável a uma Naturalmente que não. Mas devo dizer que a partir de certo número para baixo, deixa de haver dinâmica de turma, isto é, as turmas não podem ter 10 alunos, não funcionam como turmas. Naturalmente que 28 alunos é um disparate, como creio que muitas vezes 25 em determinados contextos são excessivos no primeiro ciclo, por exemplo. Portanto, há que ter aqui um bom senso em relação ao número de alunos por turma. E creio que muitas vezes não é a questão fundamental. Não é a questão fundamental. É a escola poder ter recursos que pode alocar de forma mais ou menos autónoma, tendo em conta os contextos concretos e os alunos concretos. E se o aluno necessita de estar com o professor da biblioteca, perceber qualquer matéria, é isso que deve fazer, e a escola deve ter autonomia suficiente para que isso aconteça. E a escola deve responsabilizar-se seriamente para que aqueles alunos, todos aqueles alunos, cheguem ao fim da escolaridade obrigatória com um nível de conhecimentos mínimo, mas igual para todos. A partir daí, claro, as desigualdades culturais, as desigualdades económicas farão o resto. Haverá diversidade, com certeza que sim. Mas há um capital cultural e educativo que eu creio que a escola pública portuguesa, se quer ser democrática, se quer caminhar para a igualdade, tem que garantir a todos. Posso dar aqui 2 comentários sobre a questão da igualdade? Bom, é o seguinte, eu acho que há aqui duas, não é bem confusões, mas 2 conceitos que não estão muito claros. A questão das competências.
quando se fala de competências, não se fala de atividades práticas. Aliás, eu devo dizer que por uma questão de saúde mental não acompanho a par e passo todas as medidas do Ministério da Educação, e quando os CEF foram criados, os cursos de Educação-Formação, eles foram criados para responder aos mais velhos. Àqueles que já tendo deixado a escola, era absurdo estar-lhes a pedir que fizessem primeiro a formação escolar para depois fazerem a formação profissional. E, portanto, parecia uma questão de bom senso, dificílimo entre nós, pôr a educação a trabalhar com a formação profissional rica e a educação pobre. Joana, mas entre os ministérios. Eu sei. A realidade é outra. Agora, o que eu queria dizer era o seguinte, as competências, eu não ia tanto para a questão dos saberes mínimos, eu acho que nós chegámos a uma fase da nossa vida coletiva e individual em que pede-se demais à escola, isso não tenho qualquer dúvida. Quando uma sociedade está em crise, como a família não responde, não há outros espaços sociais, foram desaparecendo os espaços comunitários que nós conhecíamos e ainda não se criaram, pelo menos com expressão significativa, novos espaços comunitários, que eu espero, otimista, que venham a ser construídos. E então, a escola é que pode tudo, daí esta tendência horrorosa de querer a escola a tempo inteiro, os mais novos e os mais velhos em lares, uns lares para crianças, uns lares para idosos, que eu também já pertenço, não é? E no meio trabalham. E como eu acho que nem robôs, nem escravos, são duas concepções que eu acho que estão completamente fora do que se pretende como cidadão numa sociedade livre, democrática, justa, sem negar as desigualdades. O que eu considero que a escola tem que garantir é, indo buscar um chavão, mas que eu acho que é muito claro, não é apenas dar peixe, é ensinar a pescar. E, portanto, quando nós falamos de competências, é que nós não queremos daqueles saberes ritualizados que se aprendem para o teste e que no dia seguinte já não sabem. E eu passei pela vergonha, não sei se é bem vergonha, sim, vergonha de adulta, cidadã, quando no outro dia perguntei ao meu filho se sabia o nome do Marquês de Pombal. Ele disse-me, eu sei lá isso. Eu disse, mas tu não aprendeste na escola? Eu disse, também, tudo o que eu aprendi na escola já me esqueci, com 24 anos. Quer dizer, é um bocadinho aflitivo. Depois eu faço-lhe umas perguntas e ele, se não pensar, sabe. Aqueles saberes ficaram lá assim, aqueles flashes. Agora, aprender a refletir na escola, aprender a pesquisar informação, aprender a pescar, que era um dos objetivos de que eu dizia que era a menina dos meus olhos, que era o estudo acompanhado, com 2 professores, com grupos mais pequenos, que era precisamente, até em relação às novas tecnologias, aprenderem a funcionar com elas, saberem tomar notas, estruturar um resumo, tudo coisas que não se esquecem nas férias, que ficam para a vida. E é isso que a escola tem que garantir e que, tal como está a funcionar, com os modelos curriculares atuais, com os programas em que, isto também já é um debate tão antigo, é muito mais importante dar o programa do que garantir que as crianças e os jovens se apropriaram dos conhecimentos. São todas essas contradições. Ainda em relação à diversidade de vias, eu queria dizer o seguinte, eu acho que na escola é preciso, na educação, é preciso trabalhar em 4 dimensões, mas digo muito rapidamente. A primeira é uma dimensão de fundo, em que a educação tem que se articular com muitas outras políticas públicas. Não pode viver sozinha. A educação não vive sozinha. Vive com a dimensão social, vive com o trabalho, vive com a economia, vive com o ambiente, vive com a saúde. Essa é a primeira. E explicitar a concepção de escola com os objetivos a curto, médio e longo prazo e os parceiros com quem esse caminho vai ser percorrido. Segunda dimensão, políticas de diversidade curricular. É aí que eu acho que entra plenamente a autonomia da escola e a responsabilidade dos professores e de outros técnicos serem capazes, dentro de um currículo comum, de um conjunto, como é que eu ia dizer, de um núcleo comum de saberes, eu acho que para nosso mal ou nosso bem, todos devemos saber quem foi o Afonso Henriques, não é? Faz parte do nosso património, quer dizer, já agora. E há conhecimentos que são fundamentais porque neles se baseiam todos os outros que possamos vir a construir. Escrever bem, comunicar, falar bem. E a escola não está a ensinar isto, parece-me. Não está a olhar para isto. Está muito mais para aqueles saberes ritualizados, os tais, que depois os jovens nos dizem que se esqueceram. Portanto, trabalhar muito nessa perspectiva, mas que é uma perspectiva de construção que envolve a organização das escolas, a formação dos professores e, portanto, que é uma perspectiva de médio prazo.